Olha, não dá para negar, os agentes de IA autônomos e superpoderosos já são uma realidade. E para qualquer gestor de TI, o desafio é bem claro. Como é que a gente coloca essa tecnologia para rodar em produção sem criar um verdadeiro pesadelo de segurança? A questão é, como dar poder para a IA sem entregar as chaves do reino? Hoje, a gente vai analisar uma abordagem de infraestrutura que promete resolver exatamente isso. Pois é. Vamos começar com essa frase que, olha, diz tudo. Ela vem de arquitetos de segurança e resume o problema perfeitamente. O OpenClaw é revolucionário, claro, mas na sua forma pura, ele é uma ameaça. Ele mostrou o potencial incrível dos agentes, mas ao mesmo tempo escancarou uma série de vulnerabilidades que simplesmente impedem uma adoção segura em larga escala. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o dilema de segurança, depois apresenta o Nymon Claw como a solução. Em seguida, a gente vai detalhar a mudança de paradigma que ele traz, ver o que significa a maturidade corporativa na prática e, por fim, ser bem realista sobre os custos e as limitações dessa nova abordagem. Então, vamos começar pelo que realmente tira o sono de qualquer gestor de TI, né? Quando um agente autônomo está rodando, quem é que está no controle de verdade? Quais são os limites do que ele pode fazer? O problema todo começa com as permissões. Quem já botou a mão na massa com o OpenClaw sabe exatamente do que eu estou falando. Gerenciar segredos, como chaves de API, vira um caos. Um único prompt malicioso pode comprometer a máquina inteira. E o pior, tentar auditar o que aconteceu é quase impossível. O resultado é um ambiente de altíssimo risco e com visibilidade praticamente zero. E aqui está o pulo do gato. Ou melhor, o grande perigo. O agente não é uma coisinha separada. Ele se torna a máquina. Se aquela máquina tem acesso a bancos de dados, redes internas, arquivos sensíveis, adivinha? O agente também tem. O potencial de estrago, o que o pessoal chama de blast radius, é gigantesco. É aí que o jogo vira completamente. Em vez de ficar tentando controlar o agente com instruções no prompt, tipo, por favor, não faça isso, a solução é construir uma camada de controle por baixo dele. A segurança deixa de ser uma questão de linguagem e passa a ser uma função da infraestrutura. E olha, é super importante deixar isso bem claro. O NemoClaw não é um concorrente do OpenClaw em termos de inteligência. Ele não é um cérebro novo. Pensa nele como uma jaula de segurança, super controlada, para o cérebro que já existe. Ele é um invólucro de governança. E essa analogia com um hypervisor, nossa, cai como uma luva. Sabe como um hypervisor isola máquinas virtuais umas das outras? O NemoClaw faz a mesma coisa, só que com o agente. Ele isola o agente do sistema principal. As regras não são mais pedidos, são barreiras físicas, impostas lá no nível mais baixo da execução. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Porque não é só uma melhoriazinha aqui e ali, não. É uma virada de chave completa no modelo de segurança para agentes de IA. Olha só essa tabela. Fica muito claro o antes e o depois. A execução que antes era direto no sistema operacional, um risco absurdo, agora acontece dentro de um sandbox isolado. O acesso à internet, que era liberado, agora é controlado por políticas super rígidas e aquela dependência de APIs na nuvem que expõe dados é trocada por uma inferência local controlada. Cada um desses pontos reduz a área de ataque de forma drástica. E tudo isso, no fundo, é uma mudança de filosofia, né? A gente sai de um modelo de confiança por padrão, onde a gente basicamente torce para o LLM obedecer o que foi pedido, para um modelo Zero Trust, de confiança zero. Aqui, a gente não confia em nada. A confiança é substituída por barreiras técnicas que a gente pode verificar, definidas em arquivos de configuração, os famosos YAMLs. E o resultado prático disso é o seguinte: mesmo que um hacker consiga enganar o agente com uma injeção de prompt, a infraestrutura limita o que ele pode fazer. O agente pode até tentar apagar um arquivo, por exemplo, mas o sandbox vai lá e bloqueia a chamada de sistema. Ou seja, o prompt foi comprometido, mas o sistema continua seguro. É a tal da jaula de vidro em ação. Ok, com essa base de segurança toda resolvida, a gente finalmente pode começar a falar sobre o que é, de verdade, estar pronto para o mundo corporativo. E não é só sobre evitar desastres, é sobre permitir operações que sejam previsíveis, auditáveis e que consigam escalar. E essa maturidade toda se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, separação de privilégios. O agente só tem as permissões mínimas para fazer o trabalho dele, definidas na política.
Segundo, implantação repetitiva, a capacidade de subir centenas de agentes idênticos de forma previsível. E terceiro, e talvez o mais importante, uma trilha de auditoria completa, que não depende dos logs do agente, mas sim da camada de controle que está por baixo. Cara, isso aqui é um divisor de águas para as equipes de SecOps de segurança da informação. A visibilidade deixa de ser sobre o que o agente pensou em fazer e passa a ser sobre o que ele de fato fez no nível do sistema. E esses logs super detalhados podem ser enviados direto para as ferramentas de segurança que a empresa já usa, como o SIEM, para monitorar tudo em tempo real. Para deixar isso bem palpável, vamos pensar num caso de uso clássico: detecção de fraudes. Isso mexe com dados pessoais, dados financeiros. Com o modelo antigo, mandar isso para a nuvem era um risco de vazamento inaceitável. Com o NemoCloud, todo esse processo pode rodar localmente, on-premise, em hardware dedicado. Isso garante que os dados sensíveis nunca saiam da empresa, cumprindo regulações como a LGPD, por exemplo. Mas claro, nem tudo são flores. Nenhuma tecnologia é bala de prata, né? Para ter a visão completa da história, é fundamental a gente falar de forma transparente sobre as desvantagens e os desafios. Porque sim, essa maturidade toda tem um custo. Então, vamos ser bem realistas sobre os desafios. Primeiro, a tecnologia ainda está em alfa, ou seja, é bem nova, pode esperar mudanças. Segundo, existe uma dependência forte de hardware da NVIDIA, o que muda o custo de operação para um custo de investimento de capital. E terceiro, gerenciar as políticas em AML adiciona uma camada de complexidade. Se a regra for muito restritiva, o agente pode simplesmente parar de funcionar, e aí haja troubleshooting. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, a grande pergunta que fica no ar. Essa abordagem de trocar promessas e pedidos no prompt por barreiras físicas de infraestrutura parece ser um passo não só lógico, mas necessário. A questão é, será que esse é o único caminho para que os agentes de IA autônomos se tornem finalmente cidadãos confiáveis e produtivos dentro das empresas? O debate com certeza está só começando.